Olá, aluno do curso de Teologia RIDEL. Já estamos agora no 4º módulo, ou seja, o 4º DVD. Espero que você esteja gostando desta viagem pela Bíblia e por suas doutrinas. E agora nós temos mais uma vez a honra de ter como convidado o professor Dr. Ricardo Bitum, que é pastor da Igreja Evangélica Manaim, aqui na Rua do Oratório, em São Paulo. Espero que vocês aproveitem muito bem, como sempre. Pegue papel, pegue uma caneta, pegue a sua Bíblia Sagrada, anote todas as curiosidades, anote tudo que você está aprendendo e lembre-se, tudo que está sendo ministrado aqui não está contido exatamente no seu material didático. Esta é uma ajuda extracurricular, por isso a sua atenção tem de estar sempre redobrada. Lembrando que no final dessas 4 matérias, nós voltamos com o professor Ricardo Bitum para uma nova rodada de perguntas e respostas. Espero que você aproveite muito bem mais essa aula. Uma boa aula para você e a gente volta no final. Olá, estamos aqui de volta e hoje nós estaremos estudando História da Igreja Cristã até a queda de Roma. Espero que você esteja aproveitando esses dias, esses vídeos, essas apostilas, que tenha sido realmente um momento especial e tenha valido a pena você adquirir esse material e estar junto conosco, estudando todo esse vasto conhecimento que foi acumulado durante toda a história da igreja. E por falar em história da igreja, nós vamos estudar exatamente isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 2, versículo 42. Eu queria ler esse versículo porque aqui no capítulo de Atos 2, ele vai estar falando, trabalhando, mostrando, instruindo como começou a igreja cristã. E diz lá no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o último versículo, versículo 47, olha aí na sua Bíblia. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam ser salvos. Você percebeu? Aqui está falando do início da igreja cristã. Como é que eles viviam, a maneira como eles perseveravam, tinham um alvo, um foco, um ideal, a doutrina dos apóstolos, repartiam os seus bens. E como é que eles se ajuntaram? Porque você lendo esses versículos, você pode estar pensando, bom, mas aí eles já estão juntos, tá? Verdade. Mas perceba, volte só um pouquinho. Lá em Atos capítulo 2, versículo 1, nós lemos o versículo 42 a 47. Agora eu queria que você lesse o versículo 1, porque eu comecei de como eles viviam, ou seja, de como a igreja estava vivendo. Agora eu quero mostrar para você como começou. Diz que eles estavam reunidos no dia que se chamava Pentecostes. 50 dias após a Páscoa judaica, que você já deve ter estudado, a Páscoa judaica lá em Êxodo capítulo 12, quando o povo de Israel está saindo do Egito, Deus pede para que preparasse a Páscoa. Deus pede ao seu povo, diz, preparem a Páscoa, matem um cordeiro, celebrem, leia Êxodo 12 depois. E aqui os judeus, os apóstolos, eles são judeus, eles estão cumprindo, celebrando o Pentecostes. E quando eles estavam no cenáculo, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, diz que os céus se abrem e veio do céu um som como de um vento impetuoso, estou lendo o versículo 2, e encheu
toda a casa onde estavam assentados. E eles começaram a falar línguas como de fogo. E aí é o início da igreja cristã, conhecido também como a efusão do Espírito Santo. Eles recebem esse poder sobrenatural que foi prometido lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, quando o Senhor Jesus diz para que os discípulos esperassem em Jerusalém, até que do alto recebessem a promessa do Pai, ou seja, recebessem o revestimento do poder. A fim de quê? A fim de que eles testemunhassem a mensagem do Evangelho, testemunhassem a vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa palavra, ou seja, esse pequeno resumo do Evangelho, da mensagem cristã, é também conhecida como querigma. Ou seja, o querigma é aquela mensagem que os santos apóstolos iriam transmitir, e não só transmitir, como também testemunhar. Em Atos capítulo 2 nós temos o início da igreja cristã. Se você não lembra bem onde está a Pentecostes, só uma dica, abra lá Deuteronômio 16 e depois leia e depois verifique o que seja essa questão, essa festa, essa celebração chamada Pentecostes. Pois bem, dado o início à igreja cristã, a igreja no seu começo é uma igreja formada por judeus. Você tinha basicamente dois povos, judeus e gentios, ou góis. O gói ou gentio era aquele que não era judeu. Os judeus viviam como um povo separado, e aquele que não era judeu era gentio. A igreja, no começo, a igreja cristã, é uma igreja judaica. Só lá na frente é que você vai ter, lá em Atos capítulo 10, você vai ter a descida do Espírito Santo sobre um homem chamado Cornélio. Cornélio não era judeu, ele era gentio, gói, não judeu. E quando na descida do Espírito Santo de Deus sobre Cornélio e a sua casa, e ali quem estava era Pedro, e ele volta para ter com os discípulos, até os discípulos vêm com uma certa estranheza, dizendo, mas como o dom o nosso dom, entre aspas, esse dom de Deus, cai também sobre gentios? E aí Pedro explica, ele tem uma visão, nós não temos tempo para tratar sobre isso, mas tem uma visão de descendo do céu um lençol com certos animais, os quais Pedro disse, não, em outras palavras, eu sou judeu, eu não vou tocar nessas coisas aí, eu não vou mexer nisso. E aí até o Espírito Santo diz a ele, não chame de impuro aquilo que eu mesmo purifiquei. E depois, na casa de Cornélio, tem a descida do Espírito Santo, o Pedro vai ter com os discípulos, e aí eles entendem que essa mensagem do Evangelho, a igreja cristã não era uma simples ramificação, uma seita do judaísmo, mas era para se espalhar pelos 4 cantos da terra. E aí nós temos a inserção gentílica, ou seja, o ingresso dos gentios. Em Atos capítulo 9 também é um capítulo especial, porque vai falar de um perseguidor que passa a pertencer à igreja cristã, que é Saulo de Tarso. Leia depois Atos capítulo 9. E Paulo, primeiramente Saulo e depois Paulo, ele vai fazer no livro de Atos basicamente 3 viagens missionárias, né? Essas 3 viagens missionárias, a primeira inicia-se no capítulo 13 de Atos, a segunda viagem missionária em Atos capítulo 16 e a terceira viagem missionária em Atos capítulo 20. Na sua apostila, depois tem relatado melhor as viagens de Paulo, as igrejas que ele funda durante as suas viagens, como Éfeso, Gálatas, Antioquia e todas as demais igrejas fundadas por esse apóstolo chamado Paulo. E, por fim, o livro de Atos termina com a viagem do apóstolo Paulo sendo levado prisioneiro para Roma
porque ele queria defender-se em Roma e provavelmente o apóstolo Paulo termina os seus dias na prisão de Roma ou em Roma. Como alguns, a tradição cristã diz que Paulo foi decapitado, mas não há muita certeza, há suposições sobre a morte do apóstolo Paulo. E basicamente, bem resumido mesmo, é esse período e que é chamado da igreja primitiva, que os apóstolos estão vivos. Mas, você sabe, ninguém dura para semente. E aí os apóstolos morrem e começa uma outra etapa da igreja cristã, que é chamada patrística, ou também os pais da igreja. São vários os pais da igreja. Nós temos aí Clemente, Policarpo, Papias, Irineu, Orígenes e tantos outros. Quem são exatamente esses pais da igreja? São aqueles que, depois da morte dos apóstolos, eles assumem o comando, a liderança da igreja. Porque a igreja, ela é administrada, pelo menos doutrinariamente, por líderes instituídos por Deus, por líderes levantados pelo Senhor da igreja. E esses instruem a igreja. E na morte, na ausência, na falta dos apóstolos, quem assume? Os pais da igreja, esses que eu acabei de citar. E depois disso, a igreja, desde o seu princípio, nós não podemos esquecer disso, ela é uma igreja perseguida. E aí nós vemos, por exemplo, Atos capítulo 7, a perseguição de Estevão. Se você quiser voltar um pouco, Atos capítulo 3, quando Pedro é perseguido, enfim. A igreja nasce debaixo de perseguição. A igreja nasce convivendo diariamente com a perseguição, e essa perseguição, os impérios que se levantam, perseguem a igreja, em especial o Império Romano, e ele vai perseguindo até chegar a um imperador chamado Constantino, lá pelo século IV, que é o período da chamada constantinização da igreja, quando Constantino é imperador e ele está diante de uma guerra e ele tem um sonho, e ele sonha com uma cruz, etc. Ele diz que se ganhasse aquela batalha, ele se tornaria um cristão. Pois bem, ele ganha a batalha e aí ele cristianiza o império, do dia para a noite, literalmente. A igreja que era perseguida, agora ela se assenta ao lado do imperador. E isso tem uma certa mudança, uma mudança de paradigma, de visão. A igreja não mais é perseguida, mas a igreja agora se torna parte da política do império. Então esse módulo nós fomos até aqui, o próximo módulo nós seguiremos adiante, vendo um pouco mais da igreja cristã. Que Deus muito abençoe. Espero que você esteja aproveitando os nossos módulos aí, esteja firme, não tenha desistido, não tenha parado aí no meio das coisas. Nós vimos o módulo passado, nós vimos a história da igreja. Você se lembra disso? Nós vimos lá desde o período do começo da igreja em Atos 2 e fomos até o século V com a queda do Império Romano. Tá lembrado disso? Espero que esteja. Não me deixa sozinho aqui. Vamos junto nessa trilha, nessa pegada aí. Hoje nós vamos ver não a história da igreja, etc., como se formou, como vimos no módulo anterior. Nós vamos ver agora a doutrina da igreja. Nós vimos a história, mas agora nós vamos dar uma pincelada na doutrina. É verdade, calma, não se assuste. Ai, mas é muita coisa. É muita coisa, mas nós estamos vendo aos poucos. Nós vamos comendo um boi, não se come um boi do dia para a noite. Por isso você não pode se desesperar. Ai, é muita coisa, é muito módulo. Calma, vai devagar. Devagar e sempre. Nós vamos aos poucos, aprendendo, conhecendo, crescendo, sendo instruído paulatinamente. Então, sobre a doutrina da igreja, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa investigar é a palavra igreja. Ela é uma palavra que era muito usada no mundo grego. Ela é chamada de eclesia. Ek é uma preposição
grega, que é chamado para fora, e klesis, chamado. Klesis, chamado, para fora, chamados para fora. Bom, e daí? E daí não, muita coisa. Significa dizer que a igreja é um agrupamento de homens que foram chamados para serem testemunhas, para levarem o evangelho para fora, para outras nações. Eclesia também tinha outros significados, como ajuntamento, como lugar de reunião, onde se reuniam para decidir coisas, etc. Mas o significado bíblico, me parece, que eclesia são essa reunião para testemunhar, levar, e não se testemunha somente dentro, mas fora também. E esse grupo é chamado para testemunhar. Esse grupo, nós temos vários nomes para a igreja, né? Ela é conhecida como Corpo de Cristo, Povo de Deus, Família do Senhor, Rebanho de Cristo, Coluna e Baluarte da Verdade. Se você abrir a sua apostila aí, nesse módulo, você vai encontrar vários nomes, vários jeitos de chamar a igreja de Cristo. Ela não só é chamada para testemunhar, não só é o rebanho, a família, a noiva do Cordeiro, mas também ela tem maneiras de se organizar. Porque, veja bem, nós não podemos perder uma coisa de mente. Nós não podemos ser ingênuos quando falamos igreja, acharmos que é um grupo de anjinhos que se reúnem no domingo, batendo suas asas, com as auréolas no bolso e dizendo amém, amém, glória a Deus. Não. Existe a igreja instituição. Para você reunir, você precisa ter um lugar. Mas precisa ter hora, precisa ter lugar fixo, precisa de ordem. O próprio apóstolo Paulo fala isso, sobre ordem e decência. Nós precisamos nos organizar. Tem que alguém pagar a luz, tem que alguém pagar a conta de água, alguém tem que fechar a porta da igreja. Significa dizer que a igreja tem uma maneira de se organizar. Então nós vamos ver nesse módulo pelo menos 3 maneiras que nós destacamos para se organizar a igreja. A igreja, quando eu digo igreja aqui, local, eu não me refiro à igreja invisível, aquela noiva que subirá. Essa só o noivo conhece. Mas a igreja visível, quem faz essa distinção é Lutero. A igreja visível, ela pode ser administrada de uma maneira que nós chamamos episcopal, quando ela é governada por bispos em regiões. Nós temos a igreja presbiteriana, que é um conselho de presbíteros ou presbitério, e a terceira forma, que é a forma congregacional. A forma congregacional é quando a congregação é soberana. Para não deixar você muito assim, nossa, o que é exatamente isso? Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, a igreja episcopal é a igreja metodista, você deve conhecer. A forma administrativa dela é uma igreja episcopal. Eles têm lá os bispos, e os bispos administram a igreja. A igreja conhecida como presbiteriana é a igreja presbiteriana mesmo, do Brasil, igreja presbiteriana independente, onde você tem os conselhos de presbíteros, que administram a igreja local. E, por fim, você tem o modelo congregacional, que é a própria denominação congregacional, e os batistas, onde a assembleia é soberana. As decisões são determinadas pela assembleia. São maneiras, você pode estar se perguntando, mas qual que é a melhor? Qual que é a verdadeira? Qual que é a bíblica? As 3 são bíblicas, é uma questão de interpretação. Você olha, examina as escrituras e junto interpretam. E juntos ali dizem, olha, para a nossa igreja local, o melhor, ou segundo a nossa denominação, episcopal é melhor, o presbiterianismo é melhor, ou congregacional é melhor. Nós temos ainda assim, nós falamos aqui de presbíteros, né? Quando nós citamos a maneira de administrar a presbiteriana, você tem os oficiais da igreja. São os presbíteros, são os bispos, são os diáconos. E você tem ainda aquele grupo, que são pelo menos 5, lá de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Se você tiver a sua Bíblia, vale a pena dar uma olhada em Efésios, capítulo 4. Efésios está no Novo Testamento, depois do livro de Gálatas.
Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E ele diz lá no versículo 11, ele diz, e ele mesmo, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Esses são os dons ministeriais dados por Jesus Cristo. Ele concebe uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para doutores e outros para evangelistas. Ele mesmo concedeu dons aos homens. Para que servem esses dons? Qual é a razão de ser disso? Esses homens levantados por Deus, com esses dons específicos, deveriam liderar, administrar, organizar a igreja do Senhor. Onde você pode ver isso? Você pode ver lá em Atos, capítulo de número 4, 5 e 6. Você vai ver surgindo os problemas, surgindo perseguições, surgindo questões internas. Eles estão ali administrando. Eles estão lá, os apóstolos, coordenando a igreja. A fim de quê? A fim de ensinar, de organizar, de liderar, de dar manutenção a essa igreja cristã. Faz parte da doutrina, do arcabouço doutrinário da igreja cristã. E mais ainda, nós temos dois chamados por alguns sacramentos e por outro grupo evangélico, ordenanças. Quais são? Batismo e Santa Ceia. O batismo é um ritual de inserção no corpo de Cristo. Você pode ver muito bem isso, Paulo explicando a igreja de Roma, capítulo de número 6, versículo 23, ele explicando sobre o batismo. Aí na sua apostila você vai encontrar vários e vários textos falando sobre o batismo. O batismo é algo que nós demonstramos visivelmente de alguma coisa que aconteceu invisivelmente. Deixa eu explicar melhor. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, alguma coisa dentro da gente muda. Isso ocorre invisivelmente. Ninguém vê o Espírito Santo agindo lá dentro. E isso é demonstrado visualmente. Como? Com o ritual do batismo. Quando eu aceito Jesus, eu morro com Ele e ressuscito com Ele. Romanos 6. Eu morro com Cristo e ressuscito com Cristo. Óbvio, ninguém vê isso, ninguém viu você morrendo e ressuscitando. Mas com o batismo é um sinal visível de alguma coisa que aconteceu lá dentro. Então eu vou e sou batizado, seja por aspersão, ou por imersão, ou por efusão. Eu sou batizado dizendo publicamente, testemunhando aquilo que aconteceu. Eu morri agora com Cristo, eu morri para o mundo, eu morri para mim mesmo, e agora eu fui ressuscitado com Ele. Então quando o pastor vai e batiza alguém, e ele levanta, esse alguém está testemunhando publicamente aquilo que Cristo fez internamente e invisivelmente. E a Santa Ceia do Senhor, outra ordenança, você pode encontrar isso em Atos 2, Atos 8, Atos capítulo 9, você vai encontrar gente sendo batizada. Essa ordenança sendo colocada em prática. Então, voltando aqui à Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial. Por que memorial? Porque Jesus Cristo diz, fazei isto em memória de mim. Onde eu encontro isso? 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer que recebeu essa revelação da parte do Senhor. Que quando a igreja se reunir, ela deve celebrar a comunhão, ou a ceia, ou a Santa Ceia, como você quiser chamar. Que pode ser celebrada em qualquer dia, em qualquer hora, de acordo com a igreja. Por exemplo, os reformadores, Lutero, só para dar um exemplo, ele gostaria de ter a Santa Ceia todos os dias, celebrar a Santa Ceia todos os dias. Porque é uma ordenança de Cristo, não diz o dia, a hora, o local, quantas vezes tal, mas é a celebração do corpo. A fim de quê? Para quê? Para celebrar a morte
e a ressurreição de Cristo. A obra de Cristo, o que ele realizou, sua morte na cruz, sua ressurreição e a esperança da sua segunda vinda. Pelo menos 3 dimensões para a gente terminar esse assunto, esse módulo. Ela tem uma dimensão do passado, daquilo que Cristo fez. Ela tem uma dimensão do futuro, daquilo que Cristo ainda fará, a sua volta. E tem uma dimensão do hoje, do agora, aquilo que Cristo está fazendo. O que ele está fazendo? Trabalhando na minha e na sua vida. Espero que você tenha aproveitado esse módulo, vá para o seu escritório, seu lugar, estude, brigue aí com os textos e cresça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja aproveitando verdadeiramente esses nossos módulos, que você esteja assim, aguerrido, com pegada, lendo os textos, vendo os vídeos, lendo a apostila, enfim. Tem aquelas perguntinhas no final da apostila. Espero que você não esteja negligenciando tudo aquilo que você está aprendendo. Antes, você esteja meditando, lendo, gastando tempo com esses estudos que nós temos feito juntos, caminhando essa longa jornada de conhecimento de Deus. Muito bem. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto bastante polêmico. É um assunto onde estiverem 2 cristãos, existem 3 opiniões diferentes, que é escatologia. Escatologia vem de escaton, logia, doutrina dos últimos acontecimentos, doutrina dos últimos tempos. É uma parte da teologia sistemática que vai estudar o que ocorrerá, quais são os acontecimentos do final do mundo, quando tudo estiver terminando. Como é que vai ser isso? E essa disciplina, escatologia, ela vai falar exatamente isso. Para falar sobre escatologia, nós precisamos ter alguns termos que nos antecedem. O primeiro é a questão da morte. Nós precisamos entender que pelo menos 3 tipos de morte. A morte física que a Bíblia fala, ou seja, quando morremos, literalmente, deixamos esse mundo. Essa é a morte física. O coração para de bater, o cérebro não funciona mais, etc. Essa é a morte física. Uma segunda morte, que é a morte espiritual. Quando o homem pecou lá no Éden, na pessoa de Adão, ele morreu espiritualmente. O que é morrer espiritualmente? Ele se separou de Deus. Ele morre, porque havia uma palavra ali de Deus, que no dia em que Adão e Eva comessem do fruto, eles certamente morreriam. E morreram, não só a morte física, como também a morte espiritual. E ainda uma terceira morte, que contrapõe a vida eterna, que é a morte eterna. Quando o homem morrerá eternamente. A morte física, todos passarão por ela, se não forem arrebatados antes. A morte espiritual eu consigo reverter. De que maneira? Quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo. E a vida eterna, segundo João capítulo 17, é quando eu recobro, quando de novo eu volto a me relacionar com o Criador, dizendo, estava longe, mas agora voltei, como a parábola do filho pródigo. Eu retorno, eu volto à casa do Pai, volto ao relacionamento com o Criador, volto na minha intimidade com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a escatologia vai tratar acerca disso. Para onde nós vamos depois da morte? Qual é a condição, qual é o estado dos cristãos após a morte?
ou como a teologia chama, esse estado intermediário. Você pode encontrar um pouco mais detalhado esse assunto lá na sua apostila. Na sua apostila você vai ter essa questão desse período intermediário, desse ato entre a morte e a volta de Cristo. E dentro disso também nós precisamos, e aí eu quero fazer o uso da Bíblia, quero ler um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse o Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que palavra de esperança, que palavra bendita. Jesus dizendo a mim e a você, que ele foi, mas ele foi preparar um lugar para mim e para você. Ele foi preparar uma morada eterna, onde nós estaremos para todo o sempre com Ele. E como que nós chegaremos? Qual o momento que nós chegaremos lá? E aí entra mais um período, que entra dentro da matéria escatologia, que é o período chamado do arrebatamento. O que é arrebatamento rápido? É um período em que Jesus voltará a parúzia ou parousia e levará a sua igreja para onde?